Eu queria muito respeitosamente discordar de você, da Carla, da imprensa, porque, no meu entender, da imprensa de um modo geral, não houve ali um pedido de desculpa. Até queria parabenizar você no dia do debate no domingo. Você questionou o presidente sobre o que significava lá, pintou o clima, fez perguntas a ele, ele se incomodou e tocou a vida adiante, não quis mais responder, saiu abruptamente. Ele não fez um pedido de desculpa, né? Ele disse: se as minhas palavras, que por má fé ou foram tiradas do contexto e criaram algum constrangimento, eu peço desculpa. É aquele famoso assim: olha, se eu ofendi alguém, eu peço desculpa. Ele ofendeu, sim. Ele ofendeu as meninas, ele não pediu desculpa. Ele é um homem de 67 anos que encontrou as meninas e disse o seguinte: meninas bonitinhas de 14, 15 anos, né? Se arrumando no sábado. Para quê? Ganhar vida. Ele falou isso. Ganhar vida é exploração sexual infantil. Ele disse que elas estavam se prostituindo, né? Ele tem 67 anos de idade, ele encontra meninas de 14, 15 anos, diz que elas são bonitinhas e que pintou um clima, diz que isso não tem conotação sexual, e a imprensa vai falar: não, ele está se desculpando e não pode acusar, como eu estava vendo na televisão, alguns comentários, não pode falar que o Bolsonaro é pedófilo. A declaração é de cunho pedófilo, sim. Um homem na idade dele encontrar adolescentes que são bonitinhos e pintou um clima, e isso tem cunho pedófilo, sim, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Outra coisa, ele pega, em 2 de setembro, para um outro podcast, ele fala lá, é literal, elas estavam se arrumando para quê? Alguém tem alguma ideia? Aí ele faz uma pausa e responde: para fazer programa. Então, primeiro, ele ofendeu as meninas, ele difamou as meninas, né? Segundo, ele foi preconceituoso, porque ele acha que meninas pobres não podem se pintar no sábado de manhã, não podem colocar o melhor vestido, não podem arrumar o cabelo, né? Porque pobre não pode fazer isso. Se pobre faz isso, é porque é puta, porque está se prostituindo. Esse ser abjeto é presidente da República. E hoje faz um vídeo, né, ao lado da primeira-dama e de uma embaixadora fake da Venezuela, porque ela não é embaixadora, ela é representante da oposição ao governo Maduro na Venezuela, né? Não pode ser retratada como embaixadora. Então, assim, a coisa é grave, porque mistura preconceito, difamação, né? Ele é um agressor de mulheres, né? Eu até peço respeito às prostitutas, né? Não quero dar aqui, porque falar que as meninas naquela idade estavam se prostituindo é uma maneira de difamar essas migrantes que fugiram da Venezuela e estão tentando uma vida melhor aqui no Brasil. Aliás, se ele achava isso mesmo, ele deveria ter tomado uma medida na época para proteger as meninas e não tomou. Saiu de lá de moto e, na cabeça dele, deixou um prostíbulo rolando ali. Não era prostíbulo, né? Era uma casa onde havia uma ação social e tal, né? Mas ainda que as pessoas fossem prostitutas, mereceriam proteção, porque estariam sendo exploradas, exploração infantil, sexual infantil, né? Operação do Ministério da Defesa, né, o ministro Paulo Sérgio, ele vai dizer para o TSE que os militares não fizeram uma auditoria durante o primeiro turno das eleições. Aquela tão exigida auditoria que eles queriam fazer, e eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo, né? Já a partir de amanhã começa a contar, prazo de 48 horas, para que a pasta, a defesa, apresente uma cópia da eventual auditoria que foi exigida, e a gente viu, né, Bolsonaro, integrantes do governo e o próprio ministro empenhados em acompanhar de perto aí o sistema eletrônico de votação. E agora, não teve auditoria, Carla? Então, Diego, é aquela coisa, né? Eles foram aí intimados para falar sobre isso, e aí a justificativa que o ministro Paulo Sérgio vai dar é que eles não fizeram uma auditoria, sim fiscalizaram o sistema eletrônico de votação. Então, eles dizem que não foi uma auditoria e que eles vão dizer, né, que seguiram estritamente as normas do TSE. Só que aí tem uma questão que eu chamaria a atenção para um ponto. Porque qual que é a grande questão? O Alexandre de Moraes, quando ele pediu para que o Ministério da Defesa se manifestasse em 48 horas, ele salientou ali que existia a possibilidade de esse possível relatório das Forças Armadas ser usado por Bolsonaro para algum tipo de questionamento e tudo mais. O que acontece? O Ministério da Defesa diz assim, as fontes do Ministério da Defesa dizem assim: olha só, a gente não tem nenhum relatório ainda, mas o processo de fiscalização está em andamento. O que significa o quê? Olha, eles vão dizer que não teve auditoria, a gente fez a fiscalização, como mandou o TSE, e não temos relatório ainda,
mas isso não significa que não pode vir a ter relatório. E aí, por exemplo, eu converso com alguns lá, e porque daí é evidente, não dá para a gente deixar de falar isso, eu falo para eles assim, olha, escuta, mas o presidente Jair Bolsonaro tem usado as Forças Armadas como uma espécie de ameaça à lisura do pleito, isso não vai ser usado por Bolsonaro no segundo turno para eventualmente questionar uma derrota? Obviamente, militares são, né, mais contidos ali, e, em caráter reservado, falo assim, a gente sabe que isso vai ser usado de forma política, evidente, mas a gente está fazendo aqui o nosso trabalho. Agora, então, assim, eles querem, do lado deles, segundo eu apurei também, o Moraes deu essa decisão porque ele queria tentar arrefecer a temperatura justamente desse risco, né, de os militares virem no segundo turno e com um relatório aí que ninguém sabe o que seria. E aí, do lado dos militares, olha, não, a gente vai dizer que a gente fez a fiscalização, como mandaram, como estava tudo na resolução do TSE, a gente seguiu tudo certinho. E lá não prevê nenhum relatório. Então, como lá não prevê nenhum relatório, a gente não tem relatório. E aí, quando eu pergunto, mas pode ser que tenha relatório? Se assim for necessário, se a gente julgar necessário, eventualmente a gente fala alguma coisa para o TSE. E aí é isso, continua essa, digamos assim, carta na manga, né? Que até uma fonte me disse isso quando eu perguntei se o Bolsonaro, querem dizer que o Bolsonaro tem essa carta na manga? Infelizmente, segundo esse general, estamos aí nessa narrativa do presidente Bolsonaro. Então é isso, nas próximas 48 horas, acabei de falar com uma fonte para saber se eles já tinham mandado para o TSE ou não, ele falou, calma, temos 48 horas, mas podem mandar a qualquer momento, e a linha, segundo apurei aí com eles, deve ser essa, Diego. Em relação a essa produtora, Brasil Paralelo, ela é uma difusora de fake news, conhecida na praça, inclusive de fake news sobre a história do Brasil. E aí a gente tem que aplicar o princípio follow the money, né? Siga o dinheiro. Tem que ver quem financia. Não basta só desmonetizar o canal. Tem que ver quais são os empresários que financiam a produção de conteúdo falso, que não é conteúdo falso só contra o PT e o Lula, não. É conteúdo falso sobre a história do Brasil, é conteúdo falso sobre racismo, é conteúdo falso sobre minorias no Brasil, é conteúdo falso sobre direitos humanos. É uma organização de extrema-direita que dissemina mentira no debate público brasileiro. Então, esse pessoal precisa ser combatido, porque uma democracia não pode tolerar quem divulga fake news e mentira para enfraquecer a própria democracia. E o papel dessa produtora, que é uma ponta de lança aí do vereador Carlos Bolsonaro, que é o chefe das fake news do presidente da República, né, precisa ser mais bem investigado, mais bem aprofundado. Aí é seguir o dinheiro, né, ver quais são os empresários que financiam esses canais e a produção desses conteúdos. Isso pode ajudar a gente a entender muito bem como que essa extrema-direita tem conseguido fazer um debate público chegar ao nível de esgoto, como tem feito na democracia brasileira e atualmente no Brasil. Diego. Qual